Como está o mercado de trabalho hoje? Qual a diferença entre trabalho e emprego? Aonde conseguir trabalho? Aonde conseguir emprego? Quais são as competências chaves para que se alcance um bom resultado profissional, para que se alcance um emprego, para que se conquiste um trabalho? Esses são os temas da aula de hoje. Acompanhe conosco após a nossa vinheta. Conseguir um emprego é uma tarefa desafiadora no contexto atual. Para que eu possa ajudar você nesta jornada, vamos primeiramente iniciar com uma frase de Sun Tzu, do clássico livro A Arte da Guerra. Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as suas fraquezas ou fragilidades, agarre as oportunidades e se proteja contra as ameaças. No nosso primeiro vídeo, nós falamos um pouco sobre o cenário desafiador, sobre as ameaças, inclusive a questão da pandemia. Mais do que isso, esse curso configura uma oportunidade para você. Depois nós falamos um pouco sobre autoconhecimento, e o autoconhecimento perpassa por essas questões do que eu gosto de fazer, do que eu não gosto de fazer, o que eu sei fazer, e aí vai de encontro com essa frase, no sentido dos pontos fortes. Agora, é importante também reconhecer as fragilidades, ou seja, pontos que você pode melhorar em você mesmo. Continuando aqui a nossa temática, o mercado de trabalho, eu quero falar um pouco sobre o cenário atual e futuro do trabalho. De fato, vivenciamos um momento bastante desafiador na sociedade contemporânea. O planeta foi severamente impactado pela pandemia. A quarta revolução industrial, que já estava em início, ganhou uma velocidade considerável em decorrência da necessidade do isolamento social, impulsionando a implementação de diversas tecnologias. E isso, de fato, impactou o cenário do trabalho. Mais do que isso, o modelo de home office, que já existe há muitos anos, ganhou um largo espaço em nível global. Hoje, algumas empresas internacionais já contratam brasileiros, por exemplo, na área de TI, de tecnologia da informação, para atuarem no modelo home office. Imagina só, você trabalhando aqui no Brasil e recebendo em dólar, já que uma empresa americana lhe contratou. Evidentemente que para isso é necessário ter domínio da língua inglesa. Esse cenário do trabalho, ele vem impactando consideravelmente a sociedade. E há de se atentar a alguns pontos importantes. Além da questão do home office, o que se espera desse empregado? O que se espera desse colaborador? É o que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mais um outro ponto, quando a gente pensa no futuro do trabalho, no cenário atual, além dessa tendência do home office, é também, infelizmente, a diminuição do modelo tradicional de empregado versus trabalhador. O emprego, ele traz consigo todas as questões legais orientadas pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, 13º, férias, entre outros aspectos legais. Já é público e notório que a CLT já vem sofrendo nos últimos anos uma certa flexibilização, ou seja, mudanças que permitem contratos mais flexíveis de trabalho e, consequentemente, menos oneroso para as organizações. Logo, o número de vagas de emprego eles vem diminuindo, volto a dizer, seja pela questão da pandemia, seja pela inserção das novas tecnologias. A título de exemplo, para que isso fique bem visível para você, recentemente dei uma palestra para uma corretora de seguros. E como de costume, antes de eu preparar um conteúdo para alguma empresa, eu faço uma pesquisa. E identifiquei que já existe inteligência artificial, ou seja, robôs, por assim dizer,
ou uma programação que permite você vender seguros via WhatsApp sem nenhum contato com um ser humano. Volto a dizer, a empresa adotou essa tecnologia que usa inteligência artificial e o WhatsApp ele responde automaticamente para o cliente até o fechamento do contrato. Será que isso muda um pouco o mercado de trabalho? Veja o quanto que o e-commerce cresce a longos passos. E como que fica a figura dos vendedores, ou dos consultores, ou dos profissionais de vendas nesse sentido? A venda online cresce de maneira exponencial. Essas são realidades novas. Volto a dizer, o emprego tem essas características e concepções, inclusive legais, além de questões históricas e ideológicas que eu não vou me ater aqui. Agora o trabalho. O trabalho tem muito. O emprego, já não tanto quanto a questão do trabalho. O trabalho é quando a pessoa se propõe a realizar um serviço, uma tarefa, mas que não está vinculada a um contrato de trabalho tradicional, uma prestação de serviço, uma representação, algo do tipo. Nesse sentido, esse modelo, por assim dizer, vem crescendo de maneira bastante pujante nos últimos anos. E agora, nesse momento, talvez mais do que nunca. Inclusive, eu preparei um conteúdo como ter renda extra e nós iremos focar um pouco mais sobre essa questão de trabalho. Mas aqui eu já vou sinalizar algumas possibilidades. Por exemplo, o site Fiverr. Depois eu vou deixar o link nos comentários deste vídeo, que permite que você preste serviços em nível global, cobrando múltiplos de $5. Esse é um exemplo. A possibilidade de você se tornar um representante comercial à distância, usando as tecnologias, ser um programa de afiliados, ou seja, você revende um curso, por exemplo, do IA Performa, e você ganha comissões para essa atividade, que a gente denomina como afiliação. Vou falar mais disso mais à frente. Então, essas são possibilidades de trabalho. E as possibilidades de trabalho, elas existem muito mais do que o emprego, volto a dizer, com 13º, carteira assinada e assim sucessivamente. Agora, esse curso focaliza o emprego. Então, é aqui que eu quero dar ênfase. Se você está buscando um emprego, é extremamente recomendado que você faça o seu cadastro no LinkedIn. Não sei se todos que estão aqui nos acompanhando conhecem o LinkedIn. O LinkedIn hoje é uma das principais redes profissionais do mundo e muitas pessoas têm conquistado um emprego através dessa plataforma, que, entre outras questões, possibilita que o seu currículo fique ali 24 horas por dia online, que você se conecte com pessoas. Esses são fatores importantes para quem almeja conquistar um emprego. Evidentemente que depois iremos falar sobre currículo, como fazer e assim sucessivamente. Aqui eu estou dando possibilidades de onde procurar. Um outro recurso extremamente importante e eu ouso dizer fabuloso hoje é o uso da internet. E quando eu falo o uso da internet, eu estou querendo dar ênfase aos sites de empregos. Então, nós temos os vagas.com, InfoJobs, entre outras possibilidades que permite você cadastrar o seu currículo, se cadastrar para que alcance um número maior de pessoas, acato, entre outras. Também preparei uma lista de aproximadamente 7, 8 sites, no qual eu recomendo que você faça o seu cadastro e monitore através dessas ferramentas. Outro ponto importante, normalmente as prefeituras, elas oferecem um site específico para a contratação também, Prefeitura de Suzano, Prefeitura de Mogi, Prefeitura de São Paulo e tantas outras prefeituras, faça contato com as prefeituras, normalmente há ali um espaço dedicado à questão do emprego. Então, esses são canais recomendados, além de você construir um bom network para que você possa, através da sua rede de contatos,
localizar pessoas que possam te indicar para um emprego. Agora eu quero dar ênfase a um ponto bastante relevante. Qual o perfil que as organizações almejam, desejam? Primeiro eu quero destacar que aqui não há uma única resposta. Cada organização, em cada setor, vai demandar um perfil ou algumas competências X ou Y. No entanto, eu posso ofertar aqui coringas, competências chaves fundamentais. Num primeiro momento, eu quero sinalizar aqui, através de dados de pesquisa, quais são as 15 competências mais desejadas, conforme o Fórum de Economia Mundial, no estudo futuro do trabalho. E ele destaca, por exemplo, o uso, monitoramento e controle das tecnologias. Se dar bem com a tecnologia hoje é um fator decisivo, bem como a capacidade de criar, de ter iniciativa. Outra competência fundamental é o pensamento crítico. O quanto que você tem de pensamento crítico? Ou será que você só segue as massas? Outra questão fundamental, e depois nós iremos falar um pouco mais, que envolve as soft skills, é a capacidade de liderança, de influência interpessoal. Outra competência-chave e tão importante é a resolução de problemas complexos. Vivenciamos a pandemia é um problema complexo. Como proteger vidas sem ou gerar o mínimo de impacto para a economia? Esse é um problema bastante complexo que os nossos governantes têm que tomar decisões para buscar soluções nesse sentido. Esse é apenas um exemplo. Inteligência emocional, inclusive, esse é um tema bastante importante. Eu vou deixar um cardzinho, um link também, de um vídeo específico que eu falo sobre essas questões. Outra competência, a competência de raciocínio e ideação, ou seja, a capacidade de gerar ideias novas e colocar em ação. Porque também não adianta eu simplesmente fazer inúmeras sugestões se eu não estiver colocando em ação, em prática. Outra capacidade fundamental é a persuasão e negociação. Persuasão e negociação. O quanto que você é persuasivo na hora da sua fala, você tem capacidade de negociar. Outra habilidade destacada pelo estudo é a análise de sistemas e avaliação. Então, analisar como que o sistema funciona e conseguir avaliar isso. Outra competência-chave nesse sentido é a resiliência, a capacidade de você receber um grande impacto, por exemplo, volto a dizer aí, a pandemia ou a perda de um emprego e voltar ao seu estado habitual, ao seu estado normal. Mais do que isso, a resiliência no estudo está conectada com a flexibilidade. Logo, o que você pode fazer para se ajustar a esse novo cenário? Essa é uma competência chave. Outra habilidade importante é o foco nas necessidades do consumidor. O consumidor vem mudando ao longo dos anos e durante a pandemia e pós-pandemia as nossas necessidades mudam. Logo, essa necessidade. Solução para a experiência do usuário. Quando eu estou fazendo esse vídeo, eu tenho que pensar como que você vai receber, qual vai ser a sua experiência frente a isso. Por fim, outras duas últimas habilidades, o pensamento analítico, juntamente com a inovação. Então, eu tenho que saber analisar essas informações, essas competências, por exemplo, e colocar em prática dentro do meu setor, da minha área, da minha realidade, de maneira inovadora. E, por fim, um outro tema que eu venho trabalhando já a longa data com os meus alunos, no meu site, que é a questão do lifelong learning, ou seja, do aprendizado contínuo. Essas, sem dúvida, são competências chaves, volto a destacar, que foram levantadas pelo Fórum Mundial Econômico. No entanto, eu quero adicionar aqui alguns aspectos importantes, que não estão contidas nessas, que eu considero fundamentais. Primeiro, as empresas buscam pessoas que querem e que entreguem resultado. A palavra de ordem é resultado.
Boas intenções são ótimas, mas o resultado é o que move as organizações. Logo, se você quer ter destaque, entregue resultados. Outro ponto importantíssimo, uma das maiores demandas que eu recebo quando converso com empresários é a questão da falta de comprometimento dos seus colaboradores. Ou seja, o colaborador, como um empresário recentemente comentou comigo, ele 10 minutos antes do horário de ir embora, ele já está todo preparado para ir embora. O quanto que efetivamente ele está comprometido com o trabalho, com os clientes e assim sucessivamente. Se você minimamente for comprometido com o trabalho, e aqui uma dica a mais, dê um passo além. Dê um passo além. Se você quer se destacar, você tem que fazer mais do que a grande maioria faz. Então, um passo a mais, andar uma milha a mais, pode fazer a diferença, juntamente com esse foco, como eu mencionei, em resultados. E a questão da flexibilidade. E aqui eu entrego, para finalizar a minha fala, uma palavra que eu aprendi recentemente, inclusive nesse período de pandemia, e é título de um livro fantástico que eu recomendo. Eu sempre achei que a resiliência era uma competência fundamental. No entanto, anote essa palavra, seja antifrágil. O material frágil, um copo de vidro, de cristal, ele é frágil, ele cai e quebra em 1000 pedaços. Agora, quando você pensa em algo antifrágil, não significa que ao cair ele não vai quebrar. É o inverso disso, é mais do que isso. É cada vez que ele recebe uma pancada, ele se torna ainda mais forte. Faço uma analogia para finalizar aqui com a questão da pandemia. A pandemia subtraiu vidas. E é, inclusive, o que me motivou a fazer esse vídeo para ajudar tantas pessoas que perderam o emprego. Agora, você pode sair maior, mais fortalecido, aprendendo novas competências diante dessa situação que nós vivenciamos. É o que eu desejo, é o que eu recomendo profundamente para cada um de vocês. Mais uma vez, agradeço, peço que curta esse vídeo, que nos siga no nosso canal aqui do YouTube e compartilhe essas informações. Feito isso, acesse também os links que eu estou indicando aqui de locais onde você pode se cadastrar para alcançar o seu emprego. Mais uma vez, agradecido a todos e nos vemos no próximo vídeo.